Alô você! Chama! Mais um programa Papo Aberto, Eleições Municipais de Santos. E hoje a gente tem uma surpresa para você. Hoje nós vamos bater um papo, cobrar qual é o programa desse candidato para Santos. Para as duas Santos que a gente vem debatendo aqui com os demais candidatos, as duas Santos existentes. Eu chego a falar três, né? Porque tem a periférica e tem a área continental. Então, são as três Santos. No Papo Aberto de hoje, estou aqui com Tiago Andrade, candidato à vereança, candidato a vereador de Santos, nessa disputa tão acirrada. E aí a gente já vai começar aqui diretamente. Mas antes, o lembrete. Importante você compartilhar os vídeos no grupo de família. Assim, a gente vai naquele formato de WhatsApp. Você põe lá para o pessoal conhecer os candidatos. Nada melhor do que votar consciente. Tem um monte de candidato e você precisa conhecer. E esse papo aqui, esse papo aberto, tem essa finalidade. Tiago Andrade, o que te diferencia dos demais candidatos para a população falar, eu vou votar em Tiago Andrade? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra, uma satisfação poder participar desse podcast que é do Sindicato dos Petroleiros aqui de Santos, uma categoria tão importante que faz toda a diferença na defesa da soberania nacional, na defesa do nosso desenvolvimento nacional. E nós estamos diante do momento talvez mais complexo aqui na cidade de Santos nos últimos 30 anos, pelo menos. Nós temos uma eleição com uma candidata de extrema-direita, com uma candidata que não tem pouquíssimo compromisso com a classe trabalhadora, quase nenhum compromisso com a classe trabalhadora, já provou que não tem. E a gente entra nesse momento agora com uma proposta bastante clara de cidade. Eu acho que essa é a resposta para a pergunta. Eu fui candidato a prefeito nas eleições de 2020, apresentei um projeto de cidade que tinha o nome Uma Só Santos. Uma Só Santos exatamente porque a cidade de Santos ela é dividida em duas partes. Nós temos uma Santos com IDHM de países nórdicos, e uma Santos que tem IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, próximo a regiões de guerra civil ou mesmo países africanos como Serra Leoa. Então é importante que a gente apresente essa ideia de cidade, que é possível ter uma só Santos, uma Santos mais equilibrada socialmente, mais equilibrada economicamente, mais justa, né, que gere mais oportunidades. E o nosso diferencial é esse. Nós somos uma candidatura, um movimento político que luta para que Santos seja um lugar mais igual, um lugar mais equilibrado, um lugar onde as pessoas possam ter tranquilidade para poder cuidar da sua família, para poder se desenvolver pessoalmente também, pensar as suas carreiras, pensar os seus projetos de futuro com um pouco mais de tranquilidade, mas a cidade de fato é muito desigual e Santos tem um orçamento. Tem vocação. 6 bi, né? Estamos próximos de 6 bi. 5,2 bilhões o ano que vem. Não é possível que com um orçamento desse tamanho a gente tenha quase 30 mil pessoas morando em moradias subnormais, consideradas pela ONU, numa cidade com essa riqueza, com esse orçamento. Acho que esse é um grande diferencial nosso. Então, a luta contra a desigualdade, a defesa da democracia. Eu desde os 11 anos de idade, acima de tudo, eu sou um militante. Eu sou candidato agora como uma tarefa política que eu considero importante para a gente poder intervir na realidade. Mas eu sou, sobretudo, militante do PCdoB, que é um partido centenário, com uma trajetória de contribuições para o Brasil, para a soberania, para o desenvolvimento. Então, a gente encara com muita responsabilidade, com uma responsabilidade militante, aí, essa tarefa de ser candidato a vereador em Santos. Isso é verdade. E ser militante... Parece que a mosca, quando te morde ali, é militante. Você é militante pro resto da vida. Porque ser militante é contestar a situação atual. Ou seja, da população que você vive ou da população do mundo, né? Claro. Essa indignação sobre a forma como a humanidade caminha é o que faz a gente ser militante. Exatamente. Mas aí você falou de um ponto importante que eu acho que é muita gente que vive essa situação, ela deve estar se perguntando, mas passa a campanha, entra a campanha, e todo mundo fala dessas palafitas de Santos, né? Que, vamos dizer, é uma das maiores favelas de palafita da América Latina. E você, como vereador, como você pode atuar para que, lógico, muita consciência aí para o eleitor, que isso não se resolve do dia para a noite. Mas qual passo tem que ser dado para que a gente tente aproximar essas duas Santos que você bem colocou, com IDH tão díspares, né? Sim. Uma
a nível europeu e outra a nível africano. Sim. Sem demérito que tem países na América, na África que estão ali, estão com DH bem. Nós estamos falando aí que sempre ronda ali os últimos DH alguns países africanos. Como fazer? Tá. Eu acho que a gente tem um desafio na cidade. Primeiro é de fazer a cidade olhar para a questão da moradia, da dignidade humana, em especial na região do Dique da Vila Gilda, mas também em áreas do Morro de Santos, né? Sim. Santos tem uma população, uma ocupação na área de morros grande, muita gente mora em área de risco, e aí as pessoas, a sociedade às vezes questiona por que essas pessoas moram lá? Porque não tem outra opção. Sim. Então é preciso encarar o problema da moradia como fruto da desigualdade social que é tão marcante na cidade de Santos. A Câmara de Santos tem um papel importante nesse debate público. Primeiro é esse, de provocar a sociedade santista para um debate de alto nível, porque uma cidade mais equilibrada socialmente ela é melhor para todo mundo. É uma cidade menos desigual, ela é uma cidade mais segura. Sim. É uma cidade que aumenta a qualidade de vida de todo mundo, desde quem mora na ponta da praia até, inclusive, de quem mora nessas condições. Então, assim, a Câmara precisa provocar o debate público. A segunda coisa é o seguinte, Santos não tem uma Secretaria Municipal de Habitação. Então, Verdade, a gestão verdade. Da habitação na cidade de Santos ela é feita pela Coab. Então, a Coab faz ali a listagem das pessoas que precisam de moradia, toca os projetos habitacionais em parceria com a CDHU, com o governo do estado. Santos não tem, assim, o Minha Casa Minha Vida precisa ser ampliado na cidade de Santos. Então, a parceria com o governo federal é uma parceria que nós queremos ajudar a consolidar, ajudar a construir. Mas, sobretudo isso, provocar o debate público e construir, com a Câmara que tiver, com a correlação que tiver, condições para que a Prefeitura crie uma Secretaria Municipal de Habitação. Para pensar a habitação como projeto de cidade. Sabe, a gente tem... eu cresci ali na parte do Rádio Clube. A minha avó mora lá até hoje. Ela não mora exatamente no Dique. Mas a casa dela, qualquer subida de maré, a casa ainda enche. Então a gente tem assim problemas combinados ali que dificultam a vida de quem mora, em especial na Zona Noroeste. O Dique por conta das palafitas, mas a população que vive ali no Rádio Clube também sofre muito com as enchentes. Isso precisa ser encarado do ponto de vista da cidade como problema habitacional de Santos. Como dar dignidade, não é só dar casa e entregar a chave, isso é muito importante, isso é decisivo para a dignidade das pessoas, Sim. Mas é preciso pensar a habitação da cidade como um todo. Como é que a gente constrói um novo ordenamento urbano na cidade, um novo planejamento urbano, que não fique refém exatamente da especulação imobiliária. Então, Santos, ela é uma cidade muito atrativa, então muita gente de fora vem morar aqui. Na pandemia, sim. Isso aconteceu, gente do estado inteiro acabou vindo morar aqui. Principalmente pela duplicação da imigrantes, né? Isso fomentou muito o setor imobiliário aqui na Baixada Santista. Exatamente, nós estamos agora com a possibilidade de ter uma terceira pista, o que é muito importante para o Porto, para escoar a nossa produção nacional, mas a gente precisa pensar um ordenamento da cidade que não seja submetido à especulação imobiliária, a lógica da construção de grandes torres, a descaracterização de bairros importantes. Então, você tem uma Secretaria de Habitação pensando o planejamento urbano de maneira consistente, eu acho que é uma maneira da gente enfrentar o problema dessas moradias subnormais. Tá, então, em suma, o que você está falando é o seguinte, nós temos um PIB grande, nós estamos 5,2 bi, nós estamos aí, creio, entre as 40 maiores cidades do Brasil, né? É a sexta economia do Estado. A sexta economia do Estado, né? Então, se é a sexta economia do Estado, esse número que eu estou até todo desatualizado. Mas significa, então, que o dinheiro está sendo mal investido. Porque se eu tenho um PIB grande e eu estou em uma desigualdade social grande, significa que não estão sendo priorizadas moradia ou condições para que as pessoas também saiam ali das regiões periféricas, né? Mas falando aí, você falou uma coisa importante, que diminui a desigualdade, aumenta a segurança. Se aumenta a desigualdade, aumenta a violência. E segurança, que a gente sabe que há uma preocupação gigantesca, e eu fui morador 40 anos do Guarujá, e posso falar isso com conhecimento de causa. Minha mãe ainda mora numa das periferias do Guarujá, que é a favela da Cachoeirinha. Favela não, bairro, comunidade da Cachoeirinha. Retificando aqui. Ela ainda mora até lá e a gente sabe que os índices nas periferias são altos de violência. Santos controla razoavelmente, pelo número que a gente vê aí nos jornais, comparado com Praia Grande, São Vicente e Guarujá, você vê pouco índice né? Aqui na área central, bastante furto,
assaltos, né? Ou seja, o roubo. Mas eu não vejo essa tensão toda na periferia. O legislativo, os vereadores, né, têm uma dificuldade em atuar na questão de segurança, porque a segurança é um dever do Estado. Mas projetos de fomentação de guarda municipal, de núcleos nas periferias são importantes. O que falar um pouco sobre segurança para melhorar as condições de segurança das áreas circunvizinhas à Central de Santos? Sim. Esse é um tema que preocupa muito o santista, que preocupa as pessoas que vivem aqui. É um fenômeno, o problema da segurança tem se tornado um fenômeno mundial. O mundo que a gente vive está mais violento, né? Exato. Exatamente porque está mais desigual. Então a gente acha que tem essa convicção de que com menos desigualdade, menos violência, só que tem medidas que a gente precisa tomar imediatamente. Você falou bem, a segurança pública é um dever do governo do Estado, mas Santos pode fazer um pouco mais. Primeiro assim, o conceito de segurança não é só polícia na rua. Exato. Não é só extensão, né? Exatamente. A gente precisa ocupar a cidade. Então, por exemplo, a Noite Santista, que foi caindo nos últimos anos por conta do... É perigoso e... É porque a gente não ocupa a cidade. Não precisamos ocupar a cidade para tornar a cidade mais segura, uma cidade mais iluminada, uma cidade mais atrativa. Então, isso é importante. Não só pensar em polícia, não só pensar em repressão. E o problema da periferia é um problema objetivo do país. Então, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, nós temos um colapso, de certa forma, na segurança pública. E acho que Santos tem procurado enfrentar essa questão. Santos tem um dos maiores centros de controle operacional do país. De tecnologia embarcada, tem muita câmera, tem ali uma integração das polícias, então da Polícia Civil, da Polícia Militar, até da Polícia Federal, Guarda Portuária. Mas eu acho que a gente precisa pensar a segurança sob uma outra ótica. É uma segurança que tenha como principal ferramenta a parceria com o cidadão. Então, assim, aumentamos o efetivo da Guarda Municipal. A Guarda Municipal não é polícia municipal. Sim. Ela é uma guarda patrimonial, ela é uma guarda preventiva. Nós precisamos ter um efetivo maior, precisamos ter valorização dos guardas municipais, mas nós precisamos entender a Guarda Municipal nessa perspectiva de guardiã do patrimônio, de transmitir sensação de segurança, de ajudar os eventos que acontecem na cidade, principalmente na parte da noite e na periferia, que elas possam transmitir essa sensação de segurança para que a população se sinta à vontade de ir, de participar, de viver a cidade, né? Então, assim, é um tema que nós estamos bastante atentos. Santos tem um problema de efetivo, por exemplo, na Polícia Civil. Então, a gente tem ouvido os representantes do movimento sindical ligados à Polícia Civil de que falta efetivo. Então, o trabalho de inteligência, que é o trabalho que a Polícia Civil faz, que é um trabalho muito importante, precisa ser reforçado. Entendi. Então, eu acho que a gente que se propõe a ser candidato, a gente quer ocupar um espaço na Câmara, para além do legislar dentro das atribuições, a gente precisa assumir algumas defesas importantes. Essa defesa, por exemplo, do aumento do efetivo da Polícia Civil em Santos, para garantir um bom trabalho de inteligência, garantir esse conceito de guarda municipal, então fazer o debate com a sociedade. Entendi. Que às vezes a sociedade espera que a guarda municipal seja repressiva. Então fica esperando que armamento... Não é o caso. Então a gente precisa ajudar a esclarecer a sociedade também do papel da importância da segurança pública nessa dimensão de transmitir segurança, de transmitir sensação de segurança para a cidade e de utilizar as ferramentas que a gente tem. Então a gente ampliar o centro de controle operacional, garantir a integração das polícias, garantir a integração com a guarda portuária, com os entes que possam transmitir maior sensação de segurança. Importante dizer, eu não acho que o problema é porrada, o problema não é maior repressão. A gente já tem um dos índices de letalidade policial na nossa região, que é um dos maiores do estado de São Paulo. Então, sim, por aí não está resolvendo. Então, a gente precisa pensar outras formas. E mesmo porque a questão da segurança, ela não está... Você foi muito claro, e isso é importante o nosso eleitor saber, porque a segurança não está atrelada só exatamente se você ter efetivo. Isso é importante, obviamente, quanto mais se resolve crime, a tendência é eles caírem, mas também tem a ver com educação, tem a ver com oportunidades, principalmente nas áreas periféricas. E aí a gente vai falar aqui de um tema que eu vejo sendo muito explorado aí nas campanhas do prefeito, que é a questão do VLT e da mobilidade. Eu, particularmente, não tenho conhecimento de causa e eu tenho que ser muito honesto aqui, né?
Eu conheço muito a questão do transporte no Guarujá, porque morei lá há 40 anos. Estou há 7 em Santos, mas pouco peguei ônibus aqui, peguei o VLT para passear com meu neto, que é uma situação totalmente mais confortável, totalmente diferente. Mas eu não vejo a interação, porque Santos tem área continental, Santos tem morro, Santos tem uma divisão geográfica até com a Zona Noroeste, que os morros, né, tá entre Santos, Central e a Zona Noroeste. E eu não vejo essa integração de ônibus, porque às vezes até o pessoal me pergunta, tem que pegar 2 ônibus para estar no lugar, aí eu vou lá, né? Principalmente o pessoal que às vezes do Guarujá que vem me visitar, que vem de ônibus, eu falo, tem que pegar aqui, tem que pegar ali. Mas eu não vejo essa integração. E eu vejo um comercial muito grande em cima do VLT como se fosse uma solução definitiva para a mobilidade, que não é, a meu modo de ver, porque, veja, aonde está a mão de obra que abastece Santos para a sua economia local? Está nas periferias, está nos morros, está na área continental. E essa integração eu não vejo. Ou eu estou equivocado? Eu acho que a gente tem um problema de mobilidade em Santos, a começar pelo preço da passagem. Nós temos uma das passagens mais caras do país. O menor percurso, inclusive. O menor percurso. Nós estamos numa ilha que não tem uma extensão tão grande. Exato. Acho que o VLT é um modal importante. Sim. A gente teve um monte de transtorno agora, muito transtorno agora nos últimos tempos. Nossa. Principalmente na região central. Eu acho o modal interessante porque ele é não poluente, ele é moderno, ele pode ajudar a reocupar o centro de Santos. Então, essa linha que foi muito questionada, essa linha que vai para o centro de Santos, ele faz parte de um processo de reocupação urbana que eu considero muito importante, de garantir moradia, garantir que os eventos aconteçam no centro, de retomar aquela parte importante da cidade, mas é importante que a gente tenha um melhor planejamento do transporte público em Santos. A mobilidade ela é fundamental porque as pessoas uma boa mobilidade é fundamental porque as pessoas perdem tempo de vida se deslocando. Já trabalha 8 horas por dia, acaba passando 1h30, 2 horas. Sim. Muita gente que mora mais longe na área continental de São Vicente, que trabalha em Santos, perde até 3 horas da sua vida, 2h30 no transporte público. Então nós precisamos pensar o transporte para as pessoas. A gente recebeu um pleito, por exemplo, das pessoas que moram no morro, que lá, o transporte, uma parte do morro ele é feito por transporte de vans. Que nós precisamos melhorar isso, precisamos aumentar o atendimento para as pessoas que moram lá. A gente tem propostas simples. Quem mora de... Pensa só, um trabalhador que mora no morro, que poderia trabalhar de bicicleta. O mundo inteiro, Amsterdã, as grandes cidades do mundo, soluções simples para a mobilidade de quem mora em lugares altos. São os elevados lá. E você ter uma carroça atrás do ônibus para a pessoa colocar a bicicleta, subir o morro, poder usar esse transporte não poluente, que é tão importante, que é a bicicleta. Então, Santos tem um problema, um nó de mobilidade, nós precisamos de bilhete único para integrar o VLT com os ônibus. Tem a solução do transporte hidroviário, que é uma solução que está sendo discutida no mundo inteiro também, principalmente para a gente que mora aqui na ilha, para ir para o continente. Então, a integração entre Caruara, Monte Cabrão e Santos pode se dar pelo transporte aquaviário. Pouco explorado, inclusive. Pouco explorado, não poluente, também é o tipo de transporte sustentável que tem a ver com o futuro. E tem uma proposta nossa de campanha, que é uma proposta da nossa candidata a prefeita também, que é a tarifa zero no transporte público. Todo mundo fala, mas isso é impossível. São Caetano do Sul, que está aqui do lado, tem tarifa zero. A tarifa zero ela dá um alívio no bolso de quem tem que gastar dinheiro de passagem todo dia. E ela garante que a gente entre na rota desse desenvolvimento sustentável. Quanto menos carro na rua, menos emissão de carbono a gente vivia. Para a nossa contribuição pode ser essa. Então a tarifa zero é uma bandeira importante nossa. O bilhete único para poder integrar, enquanto não tiver essa tarifa zero, para integrar o transporte público aqui em Santos. E nós estamos defendendo que, como meio de transição para alcançar a tarifa zero, que pelo menos os desempregados e os beneficiários de programas sociais possam receber imediatamente a tarifa zero. Boa iniciativa. E essa integração entre... Porque, assim, nós temos Santos, obviamente, que é como se fosse a capital aqui da região metropolitana, mas não tem integração entre as cidades. Santos, São Vicente, Praia Grande. Pelo que eu estudei de mobilidade urbana, as grandes cidades no mundo que tem cidades grandes circunvizinhas, eles têm transportes integrados. Sim. Qualquer pessoa que vai para a Europa pega um trem que
roda a Europa toda. Porque não existe essa política aqui para Santos. E aí é uma pergunta que já veio uma pessoa que assistiu o nosso podcast, falou, por que não? Pô, eu moro em São Vicente, eu tenho que tenho que descer para ir pegar um ônibus para Santos. Por que não tem essa integração entre Praia Grande, Santos, São Vicente e até Guarujá? Creio que agora, se sair realmente esse túnel, vai. O túnel é uma obra esperada pela cidade há mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Eu acho que é uma vitória a gente ter conseguido incluir o túnel Santos-Guarujá no PAC. No PAC. É a maior obra do PAC, inclusive. A gente precisa comemorar o fato de ter condição de investimento. Mas sai mesmo? Para uma obra. Eu estou confiante que pode sair. Eu estou confiante. A gente está lutando, inclusive, para que não desaproprie as pessoas que moram na região do Macuco. Mas é importante que a gente lute para sair. É uma obra de grande magnitude, do ponto de vista da infraestrutura. Vai mudar a mobilidade urbana, a integração entre Santos e Guarujá vai ser outra, mas eu acho que de fato faltam soluções metropolitanas. Isso. A mobilidade é simbólica, né? Sim. Então a gente precisa, o VLT precisa chegar na Praia Grande. No túnel está previsto que o VLT tenha o VLT no túnel. Então acho que a gente precisa assim, pensar soluções metropolitanas. Santos ela é responsável pelo atendimento, por exemplo, médico hospitalar da região da Baixada Santista. Então, a gente pensar soluções metropolitanas ajuda a gente a desafogar o nosso sistema de saúde aqui. Então, acho que essa união entre os prefeitos, acho que falta entre as bastante. Câmaras, para pensar projetos estratégicos para a região muito integrada, muito próxima, né? Vê só, eu desconheço, e olha que eu estou aí acompanhando a política há muitos anos, alguma vez se teve um fórum promovido pelas prefeituras onde participassem os vereadores de toda a cidade para discutir os problemas que são comuns. Eu nunca vi. Isso é prerrogativa até condicional de participação popular ou, né, de incentivo ao desenvolvimento. Os fóruns, que várias categorias faz fórum, né? Categoria de professores, médicos, até nós, categoria petroleira, promovamos fórum para discutir alguns assuntos específicos. E nós temos uma região metropolitana que eu nunca vi um simpósio, um fórum. Quer dizer, então eu acho que nesse quesito você matou a charada, que é realmente a própria missão e tarefa aí dos novos vereadores é fomentar aí, junto ao prefeito que assumir, né? Que esperamos que seja a Thelma, assumir para que a gente comece a fomentar isso. E você tocou num ponto importante que eu queria conversar. Realmente, Santo acaba tendo essa acolhida na questão da saúde, né? Assim como São Paulo, capital, acaba acolhendo a saúde do resto dos estados aqui, né? É comum eu ter notícia de que alguém saiu lá do Nordeste para fazer uma operação de visão em São Paulo pelo SUS, enfim, né? Essa questão da saúde, que hoje é descentralizada, isso é bom, mas Santos tem a minha ótica aqui, que tem um sistema de saúde até razoável na região central, mas muito precário nas regiões de periferia, que é aquilo que a gente está falando, duas Santos. Na região de periferia, de morro, porque não é incomum a gente se ver na rádio, na TV, faltou um médico, ou o médico simplesmente foi lá, bateu o cartão, mas não está lá, está em outro emprego, que é a realidade que se põe, né? Precisa melhorar muito a saúde em Santos. Como você, como vereador, pode ajudar nisso? Nas áreas da periferia, aliás. Nós temos algumas propostas concretas. Santos sempre foi referência em saúde pública. O governo da Thelma de Souza, inclusive, criou as policlínicas, esse modelo importante. A gente está com algumas defesas importantes. Assim. Primeiro, deixar claro, nós somos defensores do Sistema Único de Saúde. A gente viu a importância do SUS durante a pandemia, o poder decisivo do SUS, salvando vida efetivamente durante a pandemia. E eu acho que muita gente que defendia até a privatização do SUS, depois desse momento difícil que a gente passou a olhar o SUS. Repensou, passou a olhar o SUS de uma outra maneira. O que a gente está defendendo concretamente aqui para a cidade? Primeiro, a abertura da policlínica. A policlínica sabe, Edson, ela fecha 16 horas hoje. Sim, eu sei. Eu fico pensando, não é possível que uma policlínica, as pessoas trabalham até as 18 horas. No mínimo, né? No mínimo até as 18.
que ela fecha às 16 horas. E na policlínica tem a farmácia, que a pessoa vai pegar o seu medicamento gratuito. Então a gente está defendendo um retorno da abertura da policlínica até às 22 horas. Evidente que com contratação de mais profissionais de saúde, valorizando os que já estão, então valorizar o servidor público que está na ponta, que trabalha na policlínica, abrindo o concurso, valorizando a estratégia de saúde da família, então valorizando muito o agente comunitário de saúde, que é ele que está na ponta, ele entra na casa das pessoas. Então, que é a prevenção em si mesmo. A prevenção. Inclusive, a nossa relação com os ACS é uma relação de muita luta. A gente conseguiu reverter demissões agora no último período em relação à carreira dos agentes comunitários de saúde, que muitas vezes são tratados como servidores públicos de segunda categoria. O que não é possível. Então, valorização dessa estratégia de saúde da família, garantir que a policlínica fique aberta até às 22 horas, e a gente defende uma maior fiscalização da Câmara em relação aos contratos das organizações sociais que atuam nas nossas UPAs. Então, se passar agora na Jovino de Melo, na Zona Noroeste, a UPA da ZN vai estar lotada. Muitas vezes porque não tem médico, ou porque, de fato, as policlínicas não conseguem dar esse primeiro atendimento. Em muitos casos de baixa complexidade, acabam parando na UPA. Então, a gente precisa reforçar as policlínicas. A gente tem novas policlínicas na cidade. A Policlínica do Estuário vai ser inaugurada, que é uma que faltava. Mas a gente precisa garantir que ela fique aberta, que os servidores estejam valorizados e que a gente consiga garantir esse atendimento de qualidade na policlínica. Porque a policlínica ela é a porta de entrada do sistema. Então, se o Santista nos der um mandato, nós vamos valorizar muito as policlínicas, reorganizar as policlínicas, trazer de volta para a policlínica esse papel decisivo na rede de saúde. Então, essa é uma proposta para a gente muito cara, valorização dos servidores e garantia da abertura da policlínica até às 22 horas. Obrigado. Estamos aqui com o Tiago Andrade. Chama! E compartilhe. Coloque nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, para o pessoal ter acesso e conhecer. Vejam, muitos vereadores às vezes estão fazendo campanha no peito, não tem nem a grana ali para fazer o que a gente denomina de santinho. Então é muito importante esse espaço aberto aqui para vocês estarem divulgando o programa e o que vocês pretendem para a cidade de Santos. E aí, para a gente ir para os finalmente, o papo tá bacana, já deu 27 minutos, tá vendo? É rápido, passa rápido. Precisamos falar um pouquinho sobre educação aqui de Santos. O Tiago Andrade, o que pensa a educação de Santos? E sempre eu vou colocar. Existe a educação de Santos da área central, com escolas públicas renomadas, né? Lembrando que o dever ser da prefeitura, do município, é sempre na educação primária, né? Ali, essa é a divisão feita. Na educação, no ensino médio é o Estado e o ensino superior é a União. Não necessariamente que uma não tem parceria com o outro, isso é totalmente possível, conforme a legislação vigente. Santos tem as escolas boas aqui na área central, bem renomadas, reconhecidas, mas tem muito problema nas áreas periféricas. Até uns 2 anos atrás, nas áreas continental, faltava vaga para todo mundo. O pessoal tinha que se deslocar, às vezes, de lá para uma escola bem longe para poder estudar, que muitas vezes não tem nem condição financeira. Tiago Andrade, o que o Tiago Andrade pensa de educação para a cidade de Santos? Primeiro dizer que esse é um tema importante. Eu fui militante do movimento estudantil durante muito tempo da minha vida. Essa é uma pauta que eu considero decisiva para o futuro da cidade. Santos é uma cidade que está de frente para o maior porto da América Latina. Nós estamos vivendo uma época de fronteira tecnológica, então nós podemos ter um porto aqui com uma capacidade de movimentação através das novas tecnologias. Então nós precisamos preparar o futuro da cidade para isso. Nós temos boas universidades na cidade de Santos. A universidade pública, a Unifesp, joga um papel importante para a cidade, mas as universidades privadas também formam muita gente e a gente perde muita gente aqui, muitos cérebros, muitos talentos, porque não consegue encontrar oportunidades aqui na cidade de Santos. Então, Santos tem uma vocação educacional bastante interessante. A gente abriga, inclusive, as cidades da região, muita gente de outros lugares estuda em Santos. Do ponto de vista do que é a atribuição da prefeitura, a prefeitura cuida daquilo do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Santos atingiu uma boa marca, na minha opinião, 70% da rede da cidade é escola integral. Ah, legal. Certo? Então, isso é uma vitória importante do movimento
educacional da cidade. É uma vitória importante para a educação da cidade. Então, atingir 75% não é pouca coisa. Não é não. A gente está lutando agora para chegar a 100% da rede municipal com ensino integral. Só que não pode ser ensino integral, não pode ser um depósito de criança. Sim, então, tem que ter qualidade. Aí é que está o grande questionamento. Então, você precisa garantir educação de qualidade. A criança que fica na escola o dia inteiro, ela precisa ter uma boa alimentação. Então, nós estamos defendendo melhora na merenda escolar. Não dá para ser um pão seco e uma água com gosto de qualquer coisa para a criança passar o dia na escola. O ensino integral precisa ter cultura, arte, incentivo ao esporte para as crianças. Então, ter a rede integral, de fato, funcionando em 100% de capacidade da rede. Enquanto isso não acontece, a gente precisa também da ampliação do horário das escolas municipais. Não dá para uma mãe que trabalha até às 18 horas, a gente tem ouvido muito isso das mulheres. Legal. Que a escola fecha às 16 horas. Eu sempre dou esse exemplo. Uma mãe que sai de casa para ganhar R$100, uma mãe periférica, a gente estava falando das escolas de periferia em especial, R$100, ela gasta R$10 na passagem mais cara do país. Uma das mais caras do país. Se ela tiver que deixar alguém para cuidar do filho das 16 até as 18 horas, ela vai gastar mais uns R$30, R$40. Ela volta com R$50 para casa. R$50 é uma sacolinha do mercado. O custo de vida na cidade de Santos é muito alto. Então a gente está defendendo a ampliação do horário da escola das 16 para pelo menos às 18 horas. Essa é uma bandeira importante nossa para garantir um pouco mais de condição, de qualidade de vida para essas mães. E uma outra bandeira importante em relação à educação, para a Zona Noroeste, a gente está defendendo a instalação do Instituto Federal na Zona Noroeste. Para quem não sabe, o Instituto Federal ele é uma escola técnica de excelência, uma universidade de excelência. O presidente Lula anunciou no começo desse ano que Santos receberia esse equipamento importante, que é o Instituto Federal, e de imediato eu procurei o prefeito, eu procurei o reitor do Instituto Federal no estado, para garantir que a gente conseguisse agilizar a entrega desse equipamento, a vinda do Instituto. Então, garantimos com o governo federal que a gente entrasse na primeira leva de investimentos. Procuramos a SPU, conseguimos um terreno na Zona Noroeste para a instalação desse Instituto Federal e conversamos com o prefeito. Né, a gente tem o prédio do Cesário Basso, aqui próximo de onde a gente está. A gente tem o Escolástica Rosa, mas essas regiões, a nossa região, Zona Leste de Santos, já tem universidade suficiente, já tem escola técnica. A Zona Noroeste não tem nem cartório. Então, não tem agência bancária, é carente de serviço público. Uma universidade ela pode mudar não só o território, né? Porque uma universidade vai levar o estudante para morar perto, vai iluminar, vai garantir segurança, mas vai dar perspectiva para o menino que está na periferia, para a menina que está na periferia, olhar a universidade de perto e sentir a possibilidade, uma coisa possível. Então, essa é uma luta importante nossa, garantir a instalação do Instituto Federal na Zona Noroeste. Perfeito, estamos aí para o final do Papo Aberto, eleições municipais de Santos, e você ajuda a gente a divulgar nosso programa, compartilhando, curtindo. Papo Aberto. Chama e Tiago Andrade. Por que votar no Tiago Andrade? Considerações finais. Obrigado, Edson. Obrigado ao Sindicato dos Petroleiros. E parabéns por estar realizando esse ciclo de debates com os candidatos a vereador na cidade de Santos. Eu tô assim, primeiro eu tô muito otimista com o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma retomada democrática no país. Uma retomada do Brasil, né? Retomada do Brasil, do papel do Brasil no mundo, uma retomada da democracia no Brasil. Sim. E essa pergunta, por que votar no 65123, que é o nosso número? A gente está há muitos anos na batalha em defesa de um país mais justo, de um país menos desigual. Eu sou santista, sou filho e neto de operário do Porto. Eu conheço a cidade de viver, não de ouvir dizer. Eu sei que a minha geração está enfrentando muitas dificuldades para conseguir uma oportunidade com emprego digno na cidade de Santos. A gente está diante do maior porto do hemisfério sul, a gente tem o polo petroquímico em Cubatão e a gente precisa garantir mais investimentos no porto, no polo petroquímico, para a gente gerar mais oportunidades. Eu tenho 39 anos. Quando eu era mais novo, as pessoas diziam, os bons empregos estão em Cubatão ou estão no Porto de Santos. Verdade. A minha geração está condenada, de certa forma, a subir numa bicicleta, ou não que não seja digno, ou ser motorista de aplicativo. Se sofrer um acidente, fica por conta.
não tem direito nenhum garantido. Então a gente precisa retomar a vocação da cidade de Santos, da nossa região, como uma região de bons empregos, para garantir 13º, férias, dignidade. Estabilidade, dignidade. Dignidade para as pessoas. O voto que a gente pede é um voto numa candidatura progressista, numa candidatura que defende a democracia, que defende os valores democráticos, as instituições democráticas, uma candidatura que lutou nos últimos anos contra o negacionismo na ciência, que defendeu a universidade pública, que defendeu o papel do Estado. Defendeu muito o SUS, né? Muito SUS. Uma candidatura que tem essa história de militância política e que está preparada também. Eu procurei, Edson, me preparar para representar o povo de Santos, para representar quem trabalha, quem batalha. Então eu peço o voto, eu peço a contribuição para a nossa candidatura, com ideias, com propostas. A nossa candidatura é um movimento, na verdade, político, que tem como eixo... Precisa equilibrar mais essa Câmara aí. Exatamente, renovar a Câmara. De vereadores de Santos, porque... É isso. Essa balança está desigual, pessoal. Está desigual. E o nosso compromisso é o compromisso com a democracia e com a justiça social. Então, quem topar essa ideia e votar no 6523, acho que fica coerente. Beleza. Tiago Andrade, muito obrigado pela sua participação. E você tem a oportunidade de conhecer os candidatos e votar naquele que melhor você entender que vai defender os seus direitos. Porque é isso, o que é uma eleição. São parte das sociedades representadas. No âmbito municipal é isso. O vereador representa parte da sociedade, nos seus diversos interesses e regionalidade. Então, vote certo, vote consciente. Obrigado. Chama!